mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 2. Sustentabilidade e recursos naturais. O desafio de viver em um mundo com longevidade extrema. A possibilidade de a humanidade atingir longevidades extremas, com indivíduos vivendo centenas ou até milhares de anos, apresenta um dos desafios mais profundos para o planeta: a sustentabilidade. Se a vida humana pode ser estendida indefinidamente, como o planeta suportará uma população crescente e envelhecida? O impacto sobre os recursos naturais, o meio ambiente e a capacidade de sustentar uma sociedade com indivíduos que vivem por tanto tempo exigirá uma completa reavaliação de como usamos e gerenciamos os recursos da Terra. O impacto do crescimento populacional. A longevidade extrema inevitavelmente levaria a um aumento significativo da população global, a menos que as taxas de natalidade diminuíssem drasticamente. Em um mundo onde as pessoas vivem por séculos, o equilíbrio entre nascimentos e mortes, que atualmente ajuda a estabilizar a população, seria rompido. Mesmo que as taxas de natalidade permanecessem estáveis ou diminuíssem, o acúmulo de pessoas que não morrem naturalmente levaria a um crescimento populacional massivo ao longo do tempo. Esse crescimento populacional teria um impacto direto sobre o consumo de recursos naturais, como água, alimentos, energia e terras cultiváveis. O planeta já enfrenta desafios significativos para sustentar uma população de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Se esse número aumentar continuamente, será cada vez mais difícil garantir que todos tenham acesso a recursos básicos. A demanda por alimentos, água potável e energia aumentaria de forma exponencial, pressionando ainda mais os ecossistemas e exacerbando os problemas ambientais que já enfrentamos, como mudanças climáticas, desmatamento e perda de biodiversidade. Além disso, um aumento da população global resultaria em uma maior geração de resíduos. Os sistemas atuais de gerenciamento de resíduos, tanto de lixo sólido quanto de poluição atmosférica e hídrica, já enfrentam dificuldades. Com uma população que vive muito mais tempo, a quantidade de resíduos produzidos ao longo da vida de cada indivíduo aumentaria consideravelmente. Isso exigiria inovações urgentes na gestão de resíduos e no desenvolvimento de tecnologias de reciclagem avançada e economia circular, onde os produtos e materiais são reutilizados de maneira eficiente para minimizar o desperdício. A pressão sobre os recursos alimentares. Um dos maiores desafios de uma população longeva e em constante crescimento seria a produção e distribuição de alimentos. A demanda por alimentos seria ampliada, pressionando o setor agrícola e a pesca de forma sem precedentes. No entanto, os métodos atuais de produção de alimentos já estão no limite da sustentabilidade, com grande parte da agricultura moderna contribuindo para a degradação ambiental através do uso excessivo de água, desmatamento e uso de pesticidas. Para sustentar uma população que vive por séculos, seria necessário repensar completamente a forma como produzimos e consumimos alimentos. A agricultura tradicional não seria mais suficiente para atender a uma população tão grande e longeva. Em vez disso, seria essencial investir em tecnologias como a agricultura vertical, que utiliza menos terra e água, e a produção de alimentos artificiais, como carne cultivada em laboratório, para reduzir a dependência da pecuária tradicional e sua pegada ambiental. Além disso, dietas sustentáveis, com menor consumo de carne e maior ênfase em proteínas alternativas como algas, insetos e leguminosas, teriam que ser promovidas em escala global. Esse tipo de transição na alimentação seria crucial para reduzir a pressão sobre os recursos naturais e limitar o impacto ambiental da produção de alimentos. A longevidade extrema também poderia exigir uma nova relação com a alimentação, focando não apenas em quantidade, mas em qualidade nutricional para sustentar a saúde ao longo de uma vida prolongada. Energia e urbanização sustentável.
Outro desafio significativo será o fornecimento de energia limpa e sustentável para uma população maior e mais longeva. A demanda por energia aumentará à medida que mais pessoas vivem por períodos prolongados, e o atual modelo de uso de combustíveis fósseis já se provou insustentável. Para lidar com esse aumento, será necessário acelerar a transição para fontes renováveis de energia, como solar, eólica e hidrelétrica, além de investir em tecnologias de armazenamento de energia para garantir um fornecimento constante. A urbanização também precisará ser repensada. Com uma população global maior, as áreas urbanas precisarão ser redesenhadas para abrigar mais pessoas de maneira eficiente e sustentável. As cidades do futuro devem ser compactas, verticalizadas, com infraestrutura que minimize o uso de recursos naturais e maximize a eficiência energética. O conceito de cidades inteligentes será essencial para garantir que os centros urbanos sejam capazes de lidar com a sobrecarga de infraestrutura e de serviços que uma população longeva traria. Uma sociedade de longevidade extrema exigiria novos padrões de habitação. O conceito de casa própria pode precisar ser reavaliado em um mundo onde as pessoas vivem por centenas de anos. Modelos de habitação compartilhada e o uso mais eficiente de espaços poderiam ajudar a reduzir o impacto do crescimento populacional nas áreas urbanas. Além disso, o design arquitetônico precisaria priorizar a sustentabilidade e a modularidade, permitindo que os edifícios evoluíssem ao longo do tempo com a população. O consumo sustentável e a economia circular. Em um mundo onde as pessoas vivem por centenas de anos, o modelo atual de consumo linear, que depende da extração de recursos, produção, consumo e descarte, seria insustentável. A longevidade exigirá uma transformação radical para uma economia circular, onde os produtos são projetados para durar mais, serem reutilizados e reciclados, e onde os resíduos são minimizados. Em vez de ciclos rápidos de consumo e obsolescência, uma população longeva tenderia a valorizar produtos de maior durabilidade e qualidade, pois eles seriam utilizados por muito mais tempo. Isso mudaria a forma como as indústrias produzem bens de consumo, com uma ênfase maior em qualidade e sustentabilidade em vez de quantidade e moda rápida. Além disso, inovações tecnológicas poderiam desempenhar um papel crucial no gerenciamento de recursos. Tecnologias como mineração de asteroides para obter metais raros e dessalinização de água do mar para aumentar o acesso à água potável podem se tornar essenciais para sustentar uma população maior e longeva. O desenvolvimento de materiais avançados que sejam leves, duráveis e recicláveis também ajudaria a reduzir o impacto ambiental do consumo a longo prazo. O equilíbrio entre longevidade e sustentabilidade. A longevidade extrema apresenta uma tensão fundamental entre a capacidade humana de viver mais tempo e a capacidade da Terra de suportar uma população crescente. Para que a longevidade seja sustentável, será necessário que a humanidade reavalie profundamente sua relação com o meio ambiente e os recursos naturais. Tecnologias inovadoras serão essenciais, mas também será necessário mudar comportamentos, estilos de vida e sistemas de governança para garantir que o impacto de uma população longeva seja minimizado. Isso significa que, para que todos possam se beneficiar das tecnologias de longevidade, as sociedades precisarão priorizar a equidade no uso dos recursos, garantindo que o acesso à longevidade não resulte em um colapso ambiental que ameace a sobrevivência de todos. A gestão global dos recursos naturais e a promoção de estilos de vida sustentáveis serão tão importantes quanto os avanços biotecnológicos. A vida longa e o planeta. A ideia de uma vida humana prolongada por centenas de anos não pode ser dissociada do impacto sobre o planeta e seus recursos. Embora os avanços na longevidade sejam emocionantes, eles trazem consigo desafios imensos para a sustentabilidade. Para que uma população longeva prospere, será necessário repensar completamente como usamos os recursos naturais,
como produzimos e consumimos alimentos, energia e bens, e como desenhamos nossas cidades e sistemas de vida. O futuro da longevidade humana está inevitavelmente atrelado ao futuro do planeta. Nossa capacidade de equilibrar o desejo de viver mais tempo com a necessidade de proteger e preservar o meio ambiente será o maior desafio de todos.